O presidente eleito da Venezuela é Edmundo González, disse a líder da oposição, Maria Corina Machado, não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial, anunciada na madrugada desta segunda-feira, dia 29, pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Segundo o Conselho, com 80% dos votos computados, Maduro tem 51% contra 44% de Edmundo González. A Venezuela tem um novo presidente eleito e é Edmundo González, disse Corina, ao lado do candidato oposicionista, cerca de uma hora depois do anúncio do resultado. Ganhamos, e todo mundo sabe, ganhamos em todos os estados do país. González Urrutia obteve 70% dos votos e Nicolás Maduro 30%. Essa é a verdade. Maduro, por sua vez, discursou a apoiadores em Caracas e afirmou que o desfecho marca o triunfo da independência nacional e da dignidade do povo. Ele também pediu respeito à vontade popular. China e Rússia reconhecem a vitória de Maduro. Estados Unidos e União Europeia cobram transparência. Nessa segunda-feira, China e Rússia se apressaram por felicitar Nicolás Maduro pela vitória na eleição, enquanto americanos e europeus indicaram sua preocupação diante do risco de fraude. O governo brasileiro cobra a divulgação das atas da eleição. A precaução de Brasília é tomada diante da sensibilidade do processo. O Itamaraty informou que ainda não tomou conhecimento sobre a transparência das eleições venezuelanas neste ano. Principal candidato de oposição ao chavismo, Urrutia pode alegar fraude nas eleições e pedir uma nova apuração das urnas. A oposição pode alegar fraude, não exatamente na contagem de votos, embora também possa pedir a recontagem, mas alegando a dificuldade dos residentes no exterior em se registrar previamente e em votar. Denúncias de fraude na Venezuela podem pressionar ou isolar o regime de Maduro perante outros países. Perder o reconhecimento de países de esquerda da América Latina, como Lula, Petro e Boric Sheinbaum, tem peso, pois ambos são presidentes de esquerda do Brasil, Colômbia, Chile e México, que são de esquerda. Pelos sinais dados pelo Brasil, a postura da nossa diplomacia deve mudar, até para nos preservar de corroborar um processo eleitoral questionável, além da perspectiva de saída massiva de pessoas que tendem a ocorrer e que também nos afeta. A comunidade internacional não teria muito jeito, a não ser reconhecer o pleito, desde que não houvesse evidências de fraude. Acusações de fraude e pedido de contestação das eleições podem criar um clima de convulsão e até mesmo de violência. A Venezuela pode enveredar por um caminho de manifestações constantes, violência em termos de repressão por parte do governo. A participação do Brasil pode ir além do papel na observação e reconhecimento dos resultados e mediação. A crise na Venezuela é vista como uma ameaça à segurança nacional e um obstáculo na consolidação do projeto de reintegração da América do Sul, uma das prioridades do governo Lula em política externa. Há uma preocupação especial com a possibilidade de uma nova onda de fuga de venezuelanos em direção ao território brasileiro, em caso de uma crise política e social, mas uma instabilidade eleitoral poderia levar, em última instância, à volta de uma tensão em relação a uma invasão venezuelana de Eséquibo. Maduro poderia usar isso como uma cartada final se mais nada funcionar. Até agora, parece pouco provável, mas um país da América do Sul invadindo militarmente outro país da América do Sul seria uma derrota fragorosa e completa da política externa brasileira. Apesar do Brasil defender uma aliança mais profunda entre os países sul-americanos, o Brasil poderia se articular melhor com o governo colombiano Gustavo Petro para trabalhar em conjunto. Petro tem sido muito proativo nesse processo eleitoral
e vem de um país que passou efetivamente por um conflito civil de muitas décadas, o que traz uma perspectiva interessante. Sem legitimidade e transparência, Maduro pode enfrentar isolamento internacional, pressão econômica e aumento de migração, o que afetaria ainda mais a sociedade civil venezuelana. Isso representaria o pior cenário para a sociedade civil e exigiria uma avaliação de como o governo poderia manter a governabilidade sem legitimidade. A única maneira de resolver o impasse seria com números detalhados, urna por urna, o que nesse ponto parece muito improvável. O aspecto crucial é se veremos protestos nos próximos dias. Agora, o regime terá que decidir até onde vai reprimir os protestos inevitáveis. Isso é apenas o começo. E para você, o que irá acontecer na Venezuela se Maduro permanecer no poder? Deixe sua opinião aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.